aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs? Hoje nós temos na leitura do Antigo Testamento uma belíssima passagem que nos fala, em complemento, em introdução ao Evangelho, alimentando nossas almas, sobre Moisés, que depois que ele saiu do Egito, vocês conhecem bem a história. Moisés é um nome que significa retirado das águas, é filho dos hebreus. Ele foi entregue por sua mãe para ser cuidado pela filha do faraó. Depois, quando ele está adulto, ele percebe a opressão do seu povo e ele defende lá um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio e mata o egípcio. O faraó fica irado contra Moisés, ele foge para o deserto de Madiã. E ali Moisés, ele se estabelece, ele estabelece a sua família e ele entra numa zona de conforto, Ele como que se acovarda um pouco também sobre o sofrimento do seu povo e fica lá na paz, no deserto de Madiã como pastor, casa com a filha de Jetro. Mas aí ele começa a ouvir aquela voz do Senhor, ele sente aquela paz inquieta de Deus que o convida, e ele vai para além do deserto, ele vai deserto adentro, e lá ele encontra com o anjo do Senhor, que lhe conduz para o encontro com Deus, se manifesta a Moisés na sarça ardente. O primeiro ensinamento que nós temos para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é que nós somos convidados a estarmos em movimento. Somos convidados por Jesus a desenvolver os nossos talentos, a ir mar adentro no encontro com o Senhor, que acontece dentro do nosso próprio coração, através de uma vida de oração, de uma vida interior, não ficando satisfeitos com aquilo aonde chegamos. O Senhor quer que a gente vá avançando no caminho da santidade, da comunhão com Deus, saindo da nossa zona de conforto e indo para frente. Ele pede aos seus discípulos para jogar as redes em águas mais profundas e de mar adentro, Assim como Moisés foi deserto adentro para o encontro com o Senhor. E lá Moisés foi exortado a retirar as suas sandálias, porque ele estava em território santo. Assim também, queridos irmãos, nós somos convidados a retirar as nossas sandálias, e isso pode representar toda a nossa soberba, nosso orgulho, os nossos apegos aos nossos bens, a nossa posição social. Somos chamados a voltar a sermos aquilo que nós somos quando nascemos, Nascemos nus, descalços, e ali diante de Deus, nosso Criador, também estamos descalços, despidos, nosso coração aberto à ação de Deus, porque Ele nos conhece profundamente. E ali Moisés teve encontro com Deus, que se manifestou a ele: eu sou o Deus da promessa, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele convida Moisés a voltar ao Egito para libertar o seu povo. Da mesma forma, Jesus, ele quer ser, como de fato ele é, o nosso libertador, aquele que nos traz uma vida livre do pecado, livre da consequência do pecado, que é a morte,
e livres de todo o mal. Jesus quer nos libertar, Ele quer nos fazer felizes e Ele quer nos mostrar Deus Pai, esse Deus que é amor, e nos ensina que para conhecer a Deus nós precisamos ter essa atitude de pessoas que são humildes. A humildade é nos reconhecermos criaturas do Senhor e que Deus, Ele deve ser adorado por nós, Ele merece o nosso louvor, o nosso culto e a nossa prática de fé e de boas obras. A humildade não significa, meu irmão, minha irmã, mediocridade. Nós somos chamados a ter uma vida fecunda, e com Cristo Ele diz: vós sois os ramos, eu sou a videira. Estejais sempre bem unidos a mim para dar muitos frutos, né? E unidos a Jesus, nós conhecemos também o Pai, na força do Espírito Santo. E temos comunhão com esse mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revela à humanidade plenamente na figura de Jesus Cristo. Ele mesmo nos dando o exemplo, sendo Deus, Criador de todas as coisas, a palavra eterna do Pai, Ele se fez ser humano, se esvaziou, se fez carne, sem deixar de ser Deus, para que nós, pequeninos e humildes, esvaziados do nosso orgulho, pudéssemos estar cheios do amor de Deus e em comunhão com Deus Pai. Por intercessão de Maria Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer as nossas orações, queridos irmãos.